Dá essa força aí. Mas agora a gente tem que virar a chavinha para falar do Atlético. Põe na tela os jogadores do Atlético que estão entrando no último ano de contrato. Tem aí pra gente? Entrando no último ano de contrato, hein? Vamos lá, é o Saravia, o Daverson, o Lemos, Igor Rabelo, Batalha, Zaratio e Alan Franco. Desculpa, o Lemos, se eu não me engano, acabou o contrato agora em dezembro de 24. 24. O dele foi... O dele foi 31, o do Lemos terminou agora. Mas enfim, Igor Rabelo tá aí, o Daverson, Saravia, Batalha, Zaratio. Ô Luiz, tem que fazer esforço para quais nomes? Quais nomes que você fala assim, cara, o Atlético tem que se virar, mas tem que já começar a pensar numa renovação para não ter lenga-lenga lá na frente? Rapidinho, os de cima, para mim, nenhum deles. Respeito muito a história do Rabelo com o Atlético, mas é nisso da parte de reconstrução. O Atlético chegou nesse momento, eu acho que o Rabelo o Atlético poderia estar procurando outros nomes. Cara, o Batalha é um jogador que foi muito bem agora em 24, pela idade um pouco mais avançada. Eu acho que também, assim, você tem que tentar negociar, mas não fazer também uma loucura. O Alan Franco é um jogador que eu gosto muito particularmente, eu acho que ele pode ser muito útil. E o Zaratio é o melhor deles, claro. O Zaratio entra muito naquela de, infelizmente, os últimos anos dele, as últimas temporadas dele no Atlético, cada vez jogando menos, com muitas lesões, né? Uhum. E esse que é o ponto do Zaratio, porque tecnicamente ele é titular absoluto do Atlético, sim, deveria jogar sempre. Mas esse que é o ponto. Sobre o Lemos, o contrato dele realmente foi prorrogado até dezembro de 25. Então. Ele ainda pertence ao Atlético. Já quase saiu para o Vasco, né, no meio do ano, na janela do meio do ano. Quase saiu para o Vasco, mas não se efetivou essa negociação. Ô Valu, eu entendo o Luiz falar a respeito do Zaratio. O Zaratio é um cara que depois de 2021, ele vem passando por essas lesões, né? 22, 23, 24, ele jogou bem pouco. Eu acho que o Gabriel podia até levantar o número de jogos do Zaratio. O Atlético foi um dos times que mais entraram em campo na temporada de 2024, foram 73 jogos em 2024 do Atlético. O Botafogo foi o que mais jogou, 75 partidas na temporada de 2024, mas o Zaratio ele teve um número muito baixo por causa das lesões. Eu acho que ele fez apenas 33 dos 73, então ele ficou fora de 40 partidas do Atlético na temporada. Então é muito. Só para fazer uma comparação, o zagueiro que a gente estava falando que pode vir para o Cruzeiro, o Valentim Gomes, de 21 anos, ele fez 40 jogos na temporada passada. Mas lembrando que no futebol argentino o número de jogos é muito menor que no futebol brasileiro. Então tá aí, a minha preocupação quando eu vejo essa turma toda, tem jogadores que eu queria muito que continuasse no Atlético, que tivesse um desenvolvimento muito grande, e entre eles está o nome do Zaratio. Porém, essa questão de lesões, quando teremos o Zaratio saudável, aí cabe ao departamento médico do Atlético cravar essa situação, ou dar um melhor esclarecimento para o que tem, para o que sofre o Zaratio, para não ter uma temporada boa, tão boa quanto foi em 2021. Valu? Só um detalhe importante, não sei se o Gabriel tem informação. Todos eles, contrato até dezembro de 25. Tá, então assim, você bem rápido nessa aí. O Lemos e o Rabelo eu correria para nem finalizar esse contrato, tá? São jogadores... Viraria moeda de troca? Não, cara, qualquer coisa. Esse jogador não pode estar no Atlético ou em qualquer clube, na minha opinião, e cair na zona do ostracismo, assim, de não ser útil. Tá? Eles não conseguiram na temporada de 2000, porque senão, mas chegou o Cuca, vai passar por uma reavaliação. É nessa aí que o Vargas foi ficando, né? Que o clube tem que avaliar também. Muitas vezes, não é atropelar o trabalho do Cuca, mas o Cuca, olha, o clube ele tem que ter um discernimento. Olha, esses jogadores aqui já estão... Então, eu lutaria para que esses jogadores tivessem um outro destino antes do final dos seus contratos. E todos os outros, com sinceridade... eu não correria na metade do ano, quando eles já pudessem assinar um pré-contrato com outro clube, para ir renovar um contrato. Eu não faria com nenhum dos outros jogadores, nem com Saravia, nem com Daverson, nem com Batalha, nem com Zaratio, nem com Alan Franco.
Para o Zarate, eu acho que é o ano sabático. Definitivamente, ele precisa de conseguir ficar saudável, porque eu também, dentro da linha que o Luiz disse, cara, jogador que tem potencial, e ele tem. Ele é titular no Atlético saudável, ponto. Sim. Mas você precisa de ter isso, porque chega um ponto que passa a não ser interessante essa equação. Você tem, ele é um dos melhores, mas se você não conta, não acontece. Então, exatamente. Fica no imaginário. A gente fala, dando o exemplo do Zarate, eu vou puxar para o exemplo do Arrascaeta. O Arrascaeta ele foi tratado para estar saudável em grandes jogos. E ele esteve saudável em grandes jogos e entregou. Então, Pedro, isso também é uma coisa que o Atlético precisa refletir. Como eu vou pagar por isso? Porque o salário dele não é baixo. Não. Então o atleta tem que pensar assim, eu vou pagar por isso. Acreditar que eu posso colocar ele saudável para 40 jogos na temporada, mas ele vai estar saudável. Ele vai ser um cara que vai ser diferente. Ele saudável é um top 3 no elenco do Atlético? Exatamente. Com certeza. Exatamente. É um jogador muito diferenciado. E os demais, assim, qual que você pegaria, diferente do valor, correria para pegar e tentar alguma forma de manter Eu gosto do Batalha, eu gosto muito do futebol do Batalha. Eu acho que desses daí, assim, que seria imprescindível o Batalha. O Alan Franco depende do rendimento dele. Eu vou muito na linha do valor de segurar, esperar como é que ele chegaria no meio de temporada. Mas o Batalha, até pelo que ele entregou em 2024, conseguiu ser o melhor volante e o melhor zagueiro do Atlético no mesmo ano. A gente acabou de fazer uma votação aqui que a gente colocou o Batalha como o melhor jogador de meio campo. Então eu realmente acredito que o Batalha o seguraria. É o melhor zagueiro. O melhor zagueiro. Os demais eu esperaria chegar mais perto do meio do ano, porque o Atlético tem que pensar grande, né? E aí o Sarabia, o Davidson é uma composição, mas no Palmeiras não era uma unanimidade, vai ser no Atlético? A gente fez aquela analogia do Flamengo e do Palmeiras e o caso do Davidson é completamente diferente. Exato. Então assim, daqui, desse grupo aqui, tem somente 2 jogadores que foram titulares do Atlético mesmo, né? O Alan Franco, a partir do momento que ele chega, ele se torna incontestável na questão ali do meio campo, e o Batalha, que é um jogador de meio campo, acabou sendo incontestável na função de zagueiro. Só uma informação para você, Luiz, para todos aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Zarate, na temporada que acabou agora, de 2024, dos 73 jogos do Atlético, ele jogou apenas 40. Ele jogou 40 jogos. Dos 40, 43, desculpa. Pera aí, Gabriel. 33? Pera aí. 33 jogos? Você tinha me falado 43, desculpa. Tá. Então retira a hora que eu falei 43, gente. É pior ainda, é 33. 33. De 73, ele jogou 33 jogos. Tá? Onde que eu falei 43, vira 33. E dos 33, ele teve 90 minutos em apenas 4. Nossa. Essa foi a temporada do Zarate. Então, uma temporada realmente para ser esquecida. É triste para o jogador. Por ele, triste para o jogador. Ruim para o jogador. Porque a gente não está falando que o Zarate não seja um jogador de qualidade, importante. O que estamos dizendo é que o Zarate, na atual temporada, passou por lesões que o afastaram, que o colocaram numa situação difícil dentro do Atlético. Então, de 33 partidas que ele participou, 33, ele só concluiu 90 minutos em 4. Ô Elton, nisso que você até falou do que o Flamengo fez com a Arrascaeta, né, de prepará-lo ali para a reta final, principalmente da Copa do Brasil contra o Atlético. O Atlético tentou fazer a mesma coisa com o Zarate, né? No final ali o Milito estava tentando segurar ele um pouquinho para jogar a final da Libertadores. Ele entra no segundo tempo contra o São Paulo, no jogo do Morumbi, fica 4, 5 minutos em campo, já sente uma lesão, tanto que ele sai chorando ali. Aí ele já percebeu que não conseguiria jogar a final. Pré-Libertadores? Foi pouco Acho que antes. foi no final de semana anterior. O Atlético empata com o São Paulo no Morumbi por 2-2 e perde para o Juventude 3-2 no Independência no meio de semana. Foi no final de semana. E sobre o Alan Franco, a única coisa que eu acho importante lembrar hoje, por que eu acho que é importante a renovação com o Alan Franco, tá? Vamos lembrar que ele foi um jogador titular desse time do Milito. Ele é um volante importante hoje no grupo do Atlético, e o Atlético, pelo que ele tem demonstrado agora, nessa intertemporada, nesse momento de compra de jogadores e tudo mais, ele mostra que está com dificuldade, vai ter dificuldade de ir buscar novos jogadores, né, fazer grandes investimentos. E eu acho que o Alan Franco é uma peça importante que, para você hoje conseguir um jogador de nível igual ou melhor,
você vai ter que fazer um investimento, assim, razoável pelo menos, para poder buscar um Alan Franco, um jogador do mesmo nível. Então por isso que eu acho que o Alan Franco é um cara que é muito importante você mantê-lo no elenco. O Mike, você não falou ainda a respeito desses nomes aí que a gente tá observando. Que sentimento que você tem quando você vê essa turma aí que tá para terminar contrato em 2025? Então, olha só, o Alan Franco, o Batalha e o Saravia, eu pensaria em estender o contrato para questão de composição de elenco mesmo. O Alan Franco até acho que pode entregar mais que isso, o Batalha tá ficando um pouquinho mais velho, mas eu acho que... Porque tem que pensar no time, num elenco como um todo, né? Acho que tem que pensar não só em quem vai ser o 11 titular ali, mas também porque depois você tem que repor, você tem que formar um elenco ali de 25 jogadores. Então vai conseguir repor com caras melhores, com caras já adaptados, ou vai apostar de novo? Então eu tentaria eles. O Zaratio, eu acho que um jogador dessa qualidade você não pode deixar sair assim de qualquer jeito, sabe? É muito raro, é um jogador muito de qualidade, muito acima. Então eu acho que o Atlético tem que entender primeiro qual que é a questão. Primeiro, é o Zaratio mesmo? É ele que tem uma estrutura corporal assim, que é muito propensa a lesões e não tem como resolver isso? Aí eu já pensaria em talvez liberar. Mas é uma questão do departamento médico? Tem que pensar nisso também. Sim, mas o departamento médico é um departamento médico que é respaldado por um dos médicos da seleção brasileira. Exato, né? Exatamente. Aí você pensa que nem esse departamento médico tão qualificado consegue fazer ele jogar mais de 4 jogos, 90 minutos no ano. Então, assim, eu acho que tem que pensar nisso. E aí, beleza, a questão é ele realmente tem esse problema, mas a gente precisa renovar porque a gente quer apostar no jogador. Então, tem que pensar nos termos que vai ser essa renovação. Vai dar aumento salarial? Não tem como. Vai manter o mesmo salário? Como manter o mesmo salário se ele joga 4 jogos, os 90 minutos no ano? Então eu acho que se for para manter como uma aposta, tem que fazer uma renegociação interessante aí nesse salário, porque já não é um salário dos mais baixos, né? Um jogador importante que tem bola para ganhar alto, mas tem isso. E só para fechar rapidinho, o Daverson, eu acho também que pode deixar ele sair, mas eu vejo uma operação financeira bem ruim para o Atlético, contando o geral, contando o salário que pagaram para ele, para ter o jogador por 1 ano e alguns meses. Acho um negócio no geral ruim. Assim, rápido, só sobre o Zaratio, sobre o que o Mike levantou, a informação que saiu no meio pro final do ano passado, né, de 2024, quando o Atlético tentou já começar as conversas para a renovação do Zaratio, é que ele queria, o staff dele queria um aumento, uma valorização, um aumento salarial. E aí realmente você pegando a quantidade de jogos, a quantidade tem que dar um custo-benefício melhor, né, gente? E só sobre o Daverson, viu, Mike? Ele se pagou muito, né? Se você pensar os gols que ele fez pelo Atlético na Libertadores, a parte financeira que eu tô falando, né? Isso aí ele até se pagou bem, né?